Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa nos preencher, nos tocar, nos transformar, de maneira para que a cada dia a gente se pareça e se transforme mais semelhantemente ao caráter de Cristo. Meus amados, estamos começando uma semana e com ela também estamos começando uma nova lição. A partir de hoje estaremos estudando o livro de Isaías, um dos livros do Antigo Testamento mais importantes, mais empolgantes, um compêndio verdadeiro onde nós encontramos a maior concentração de profecias messiânicas, praticamente quase que em todos os capítulos nós encontramos referências a Cristo, referência ao reino de Deus, à sua salvação. É praticamente o evangelho detalhado no Antigo Testamento. Então convido a todos os amados irmãos para que possamos acompanhar essa fascinante jornada de conhecimento, onde nós buscaremos compreender as mensagens de Deus através do seu profeta, o profeta Isaías. Amados, vamos então aqui para o verso síntese da nossa primeira lição. E a primeira lição tem como título Conhecer a Deus. Essa tem sido a grande tônica desde o momento em que Deus criou o homem até os dias de hoje. Deveria ser o sentido da vida de todos os seres humanos, né? Buscar conhecer a Deus. Porque quem conhece a Deus conhece tudo e encontra, chega ao final do caminho como vitorioso. Conhecer a Deus é tudo. O próprio Cristo vai dizer que conhecer a Deus é a própria vida eterna, lá em João 17,3. Paulo vai dizer que o conhece na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 3, ele vai dizer que o conhecimento de Deus é tudo. Nele está todos os tesouros de todo o conhecimento e de toda a ciência. O livro de Provérbios vai dizer que esse conhecimento deveria ser a busca de todo homem. Ele deveria vender tudo que tem e empregar na busca desse conhecimento. Deveria abrir mão de tudo o que tem por esse conhecimento. Isso é muito importante. E aí no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 3, nós temos aqui o verso síntese desta lição. A lição desta semana. A Bíblia diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. E aí, meus amados, veja que mensagem dura. Era uma mensagem de repreensão contra Israel, né? E aí, aonde estava o erro de Israel por não compreender as coisas de Deus? Até hoje é assim. Muitos homens de Israel, da nação de Israel, que infelizmente, né, hoje está vivendo um terror, está em guerra contra o Irã, o mundo, não só o mundo cristão, o mundo judeu está em oração por Israel e pelas vítimas também no Irã, né? Crianças, mulheres, idosos, pessoas que são os mais frágeis nesse cenário de horror, que é a guerra, né? Mas o Israel de ontem, culturalmente falando, é o Israel de hoje. O Israel de ontem, preso à letra morta,
preso às tradições, aos costumes, essas tradições e costumes que alteravam a essência espiritual da palavra de Deus, porque a palavra de Deus era espiritual, a palavra de Deus ela traz informações espirituais, mas esses homens que eram chamados de eruditos, homens que eram chamados de sábios, homens que interpretam apenas a letra, a gramática, a letra morta, muito preso à questão física da informação que está na letra morta, esses homens não tinham conhecimento. Eles até hoje dão aulas, né? Perdem tempo na internet explicando o que é uma palavra em hebraico, né? Muito preso à gramática, mas o Senhor disse para esse povo, o povo que mais conhece a língua hebraica, o povo que mais conhece os costumes hebraicos, o Senhor fala, Israel não tem conhecimento. Israel não entende. Ou Israel não me conhece, ou Israel não me entende. Porque eles não conseguem enxergar a informação espiritual por trás da letra. Muito preso à coisa física, né? E aí Cristo vem, tenta falar isso 1 milhão de vezes, de diversas formas, e eles não conseguem entender, né? Cristo diz assim, o que está escrito na lei? Não está escrito não adulterarás? Pois bem. Por que vocês entendem que quando diz não adulterarás, vocês entendem que adultério é apenas quando o homem tem um contato com outra mulher fora do casamento e só é configurado o adultério quando há conjunção carnal. Quando o homem tem o contato físico com a mulher. Eu digo para vocês que o adultério começa antes disso. A partir do momento em que o homem começa a desejar a mulher do seu próximo, ele já está cometendo adultério. Aí Cristo dá uma aplicação espiritual profunda do que é pecado. Né? Para que eles conheçam a Deus, porque Deus já tinha dito várias vezes, através da boca de vários profetas. Pela boca do profeta Samuel, que foi escrito no livro de Samuel, o Senhor disse, Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem só vê a aparência, só vê as coisas físicas. O homem só vê a letra morta. Eu vejo o espírito. Eu vejo o coração. Eu consigo enxergar as intenções do homem. Isso, e o julgamento dele começa aí. As intenções, a índole, o que realmente ele quer, o que realmente ele deseja. Vocês só julgam a coisa física. Vocês só julgam o contato, a conjunção carnal. Eu julgo antes, eu conheço o coração das pessoas e o meu julgamento é justo por causa disso. Perfeito, é justo. Meus amados, é essa jornada no livro de Isaías que nós precisamos enxergar. É um convite a conhecermos a Deus. E só tem uma forma de nós conhecermos a Deus. E ele fez isso enviando o seu filho, está lá em João capítulo 1 lá. O Filho, o Deus invisível, que a gente não pode ver, obviamente, Deus enviou o seu Filho para que na face do Filho do Homem nós víssemos a glória do unigênito de Deus, a quem ele veio revelar. Jesus veio revelar o Pai. E Isaías está revelando justamente esse Messias que viria, né? O Pai revela antecipadamente que o seu filho viria, que o Messias viria, para que através da vinda do Messias, o Messias pudesse revelar o Pai. Portanto, meus irmãos, vamos continuar aqui a nossa lição, vamos para a primeira pergunta. E a primeira pergunta diz assim: quem era Isaías e em que momento foi chamado pelo Senhor para profetizar? Vamos conhecer primeiro Isaías, né, para entender em que cenário ele é chamado, por que é chamado, né, para a gente entender também como Deus fez para que essa mensagem pudesse chegar a cada um de nós. O texto está em Isaías capítulo 1, versículo 1, que diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, que eram reis de Judá. Então veja que Isaías era um judeu, morava na região de Judá,
morava ali ou em Jerusalém, ou morava na região da Judéia, na região dos judeus ali. Na capital, Jerusalém, a Judéia, as cidades em redor de Jerusalém. Então, Isaías era dali, daquela região. E ele é chamado justamente dali para levar aos seus irmãos a mensagem que o Senhor lhe daria através de visões. Isaías ia ter visões e ia transmitir a este povo mensagens de exortação, mensagens de admoestação, mensagem de reprovação, de juízo, mas também de perdão, de esperança e lindas promessas que o Senhor iria concretizar, principalmente quando o Messias se revelasse humilde, trazendo essas verdades, o perdão e as promessas de salvação, são muitas, para esse povo, né? Para esse povo e a partir deste povo ao mundo inteiro, a todos. A partir daí. Veja que o texto diz aqui que Isaías foi um profeta longevo. Ele passou por 4 reis. Ele viveu na época do rei Uzias. Uzias foi um rei que começou bem, mas ele ficou assim meio perturbado e tentou dar uma de sacerdote. Sendo ele um judeu, parece que ele quis ser um levita. Ele começou a oferecer incenso no santuário, que era uma obra, uma tarefa exclusiva dada à tribo de Levi, aos sacerdotes que eram diretamente descendentes de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Então, Uzias parece que enlouqueceu, né? E tentou fazer isso. Acho que ele tentou imitar Davi, primeiro rei que fez sacrifício a Deus como se fosse um sacerdote, mas o Senhor permitiu e aceitou o sacrifício de Davi porque nele havia um tipo. O Senhor ungiu, o próprio Senhor mandou ungir Davi. E Davi é um tipo do Cristo, né, que é o único rei e sacerdote. A tipologia já antiga, ainda mais antiga, de Melquisedeque. Ele acumula essas funções. Cristo é rei e sacerdote. E aí todos os salvos na nova terra também serão reis e sacerdotes para cumprir essa tipologia. Como diz o livro de Apocalipse, né? Pois bem, e então Uzias cometeu esse erro. Depois de Uzias, veio seu filho, Jotão. Inclusive, nós temos uma parábola ou uma alegoria, chamada de a parábola do Jotão nas nossas Bíblias. É aquele momento em que o Senhor dá aquela parábola em que as árvores se reuniram para eleger para si um rei, e eles chamaram para as 3, o que a tradição judaica chama de as 3 árvores sagradas para o judaísmo, né? A videira, a oliveira e a figueira. Então as árvores todinhas chamaram essas 3 árvores, uma de cada vez. Vem, reina sobre nós. E cada uma começou a dizer, não, deixaria eu o meu fruto, o meu sabor, o meu mosto para reinar sobre vocês? Arrume outra aí. E eles acabaram escolhendo as árvores, acabaram escolhendo o espinheiro. Espinheiro não dá fruto. Uma árvore seca só tem espinho, né? Aí o espinheiro, cheio de arrogância, cheio de mentira, que era a figura desses reis, né? Que viriam, diziam assim, o espinheiro disse, né, para as árvores, se deveras me elege rei sobre vós, então venha todos vocês. Se acolham, né, debaixo das minhas sombras, como se espinheiro tivesse sombra. E então, ali se configura que a partir de Jotão, que foi um rei muito fiel, né, a Bíblia não cita os pecados de Jotão, fiel, mas o povo continuou infiel. E aí, os reis que vieram depois, parece realmente que seguiriam isso. Muitos poucos foram fiéis realmente, parcialmente a Deus, né? A maioria cometeu o pecado de idolatria terrível, que foi o caso do seu sucessor.
o rei Acais, né? Acais foi terrível, né? Depois de Jotão, Acais se tornou rei. E o reinado de Acais foi marcado por idolatria, né? Por prostituições, assim, muita coisa feia. Acais foi tão longe que ele sacrificou seu próprio filho aos deuses pagãos. Um pecado gravíssimo que o homem pagava sempre com a vida. O próprio Senhor disse, olha, no livro de Deuteronômio, não, Deuteronômio e o livro, se me falha a memória, tem já também no livro do Êxodo. Ele dá um mandamento: não farás passar os vossos filhos pelo fogo. Era como se sacrificava o filho aos deuses, né? Geralmente o homem, o rei ou o homem de Israel, ele abria a região do umbigo da criança em forma de cruz, né? Ali, ainda viva, né? Outros cortavam a garganta e abria depois e apresentava isso aos deuses. Era uma coisa tremenda, era uma coisa horrenda, né? Aos olhos nos dias de hoje, é uma coisa repugnável, reprovável, né? Uma abominação inaceitável. Isso hoje, eu diria, para 99% da população mundial. Eu não digo 100% porque o coração do homem pode ter pessoas ainda que suporte tal loucura, né? Tal doença mental. E então, por último, nós temos aqui Ezequias. Ezequias, o rei, o último rei que, na verdade, teria um quinto rei aqui, né? Mas por que a Bíblia não cita o quinto rei, o filho de Ezequias, Manassés? Porque Manassés é quem mata Isaías, né? Então, o rei Ezequias é o rei onde Isaías foi diversas vezes a ele levar profecias, recado do Senhor, né? Sentenças, juízos, despertamentos, né? Teve um ponto em que Isaías chegou e disse: Ezequias, prepara a tua casa, ajeita a tua família que tu vai morrer. Então prepara, você vai descansar no Senhor. Ezequias não aceitou, aí estava maldade aí no coração de Ezequias. Foi um rei bom. Ezequias reformou tudo o que Acais fez de errado, tirou os postes ídolos, fez reforma, fez tudo, trouxe o culto de volta, né? Faltou mais exemplo para levar o povo ao culto, à verdadeira oração, ao verdadeiro conhecimento, mas ele fez um grande trabalho. E aí, quando Isaías disse isso, ele virou a cabeça para o lado da parede, começou a chorar, e como orando ao Senhor, como que disse: Senhor, é assim que o Senhor me paga? Eu reformei isso, fiz aquilo, né? Aí o Senhor tá certo. Antes de Isaías colocar o pé fora do palácio, o Senhor disse: Isaías, volta lá. Diga a Ezequias que eu acrescento não 15 dias, mas 15 anos de vida a ele. Aí Isaías volta lá, dessa notícia, né? Ezequias fica muito feliz por esta vida, nesta terra, e aí ele começa a fazer coisas erradas. 3 anos depois, ele tem um filho chamado Manassés. E quando ele morre, Manassés fica com 12 anos. Manassés assume o trono aos 12 anos de idade. Foi um rei ruim, perverso. Acho que contaram a história para ele que Deus era mau, que havia tirado seu pai. E Manassés é o único rei na Bíblia que eu vejo ele cometendo o crime por dolo, desafiando o próprio Deus. Ele fazia todo tipo de maldade para desafiar o próprio Deus. Ele atacava a Deus, Manassés. É um louco, né? E aí Isaías foi algumas vezes a ele. E na terceira vez que Isaías foi, ele mandou serrar Isaías ao meio. Matou Isaías. Manassés, o filho de Ezequias. Terrível. E então, esses foram os reis com quem Isaías conviveu. Continuando, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta, que diz assim: qual é a triste constatação feita pelo Senhor através da boca do profeta Isaías? O Senhor já começa aí logo no capítulo 1, revelando a Isaías o que realmente se trata as mensagens que Isaías vai levar ao povo de Israel a partir de Jerusalém, principalmente o povo judeu. O texto diz: ouvi, ó céus,
e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o povo não entende, ou não me entende, né? Por quê? Ele está dizendo isso? Porque o contexto está dizendo que todo o universo conhecia Deus. Mas aquele povo a quem Deus chamou, ele está dizendo aqui, ó, criou como filhos, aquele povo não conhecia. Como é que um filho não conhece um pai? Um pai que cria os seus filhos com todo amor na sua casa, lhe dando comida, lhe dando bebida, casa, roupa lavada, né, como diz na gíria, dando proteção, dando amor, atenção, dando tudo, porque um pai faz isso pelos seus filhos. E eles não reconhecem isso, né? Toda vez que eu leio esse verso, eu me lembro de uma paródia humorística que eu assisti na internet, de uns humoristas brasileiros, onde um pai e uma mãe idosa vai acordar num quarto, um humorista, esqueci o nome do humorista, não sei o que, Portugal, o nome desse humorista. E aí vai acordar ele, um filho de 45 anos, um imprestável que nunca trabalhou na vida, que andava com skate na mão e uma prancha de surf, não fazia nada. E a mãe vai acordá-lo, ele, manhã logo cedo, que é aniversário dele, acordou, era 11h30 da manhã. Quando ele acorda, diz assim, né? Deu uma guitarra de presente para ele, né? Porque a mensagem é que um vagabundo que não faz nada, né? Não que os tocadores de guitarra sejam vagabundos, todas as pessoas que andam de skate sejam vagabundos, que aqueles que surfam são vagabundos, não. Mas essa é a figura, só faz isso, ele não faz nada. Ele tem tudo. O pai, ele chama o pai de imprestável, ele chama o pai de fracassado, porque o pai criou uma rede de postos de gasolina, diz na paródia. O pai anda de carro blindado, o pai tem uma frota de carro e ele, para atacar o pai, anda de skate. Porque não quer nada daquilo. Porque o pai é um explorador, né? De gente pobre, a quem ele dá emprego e dá comida. Então, é uma pessoa completamente, né, deslocada do mundo. E quando eu olho para aquela cena, e para essa cena que eu assisti, nessa paródia, e olho para esse verso aqui, é como eu enxergo Israel, nesta época. É um povo que não tem noção. Deus fazendo tudo de certo e eles, na sua loucura, entre aspas, irracional, ataca Deus porque Deus faz o bem a ele. Era o que Israel estava fazendo, Deus dava de tudo, muitas bênçãos, proteção, um povo inteligente, um povo saudável. E como é que Israel pagava? Traindo Deus com outros deuses, trazendo costumes pagãos de outras nações que ia levar o povo à doença, né? À decadência moral, à decadência ética. Então, tudo que Deus falou para que o povo pudesse se transformar um exemplo para o planeta, o povo fazia errado. E quem estava certo eram as outras nações, e eles começavam a copiar as coisas erradas das outras nações. As coisas boas eles tinham dificuldade de colocar em prática, né? E é por isso que o Senhor diz, eles estão revoltados contra mim, né? Criei como filho e agora eles estão revoltados contra mim. Por isso que eles não me conhecem. Por que não conhece a Deus? Por que não conhecia a vontade de Deus? Ele não conhecia. Assim como o boi conhece a sua manjedoura, o seu lugar, ele sabe que ali no seu redil ele está protegido, né? No seu curral ali ele está protegido, porque ali tem comidinha, tem tudo, né? Proteção. E conhece também o dono da manjedoura. O animal, o boi e o jumento conhecem, mas Israel era inferior
a dois animais irracionais, o boi e o jumento. Por que o Senhor usa esses dois animais, o boi e o jumento? Porque Israel era como esse rapaz da paródia, um vagabundo, não trabalhava, queria tudo na mão fácil. Porque as pessoas que trabalham, como o boi, por isso que a figura do boi aparece aqui, o boi é o maior símbolo de trabalho. Você pega um boi, coloca uma campina nele, uma campinadeira e ele passa o dia. Se você não mandar parar, ele não para, o boi ele não se cansa. O boi é o maior símbolo de trabalho na Bíblia. O boi conhece, ou seja, se eles estivessem trabalhando para o Senhor, eles conheciam o Senhor. Como hoje, há meio mundo de pastores na internet pregando o evangelho, muitas crianças com menos de 30 anos dizendo que é pastor. Então, aí bota aí pastor, né? Vai lá na inteligência artificial, cria uns textos, começa a falar lá para dizer que é pastor. Começa a repetir rezas retóricas, né, de tradições da igreja há milênios, ou há milênio, né, mais de milênio, mas não sabe o que está dizendo. Né? Um monte de criança aí dizendo que é pastor, mas não trabalha de fato para o Senhor, não trabalha servindo ao próximo, amando ao próximo, se sacrificando, porque o conhecimento de Deus profundo vem a partir do trabalho. Trabalhe para ele, você vai entender. E ele, quando usa o termo jumento, ele está usando o maior símbolo de humildade das Escrituras Sagradas. Não é à toa que Cristo, sendo o rei, empossado por Deus, preparado por Deus para reinar sobre toda a terra, entra em Jerusalém montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Símbolo de humildade. Todos os reis que entraram em Jerusalém entraram em cavalos brancos para conquistá-la, para tirar das pessoas, né, os seus impostos, sua produção agrícola, para os maltratar, para os explorar. Todo mundo, o César e todos os outros que entraram pelas portas de Jerusalém em cavalos brancos, em possantes cavalos brancos, entraram ali para tirar do povo o que o povo não tinha, para viver oprimido e explorado. Mas Jesus entrou num jumentinho para dizer: eu não sou ameaça para vocês. Então, o homem que não é humilde para aprender diretamente da palavra de Deus não conhece a Deus. Nunca vai conhecer a Deus. É por isso que ele usa o termo boi e jumento aqui, para nos transmitir essa mensagem profunda. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine a mente, para que durante essa jornada em que nós faremos, mergulhando fundo nas escrituras do profeta Isaías, o Senhor, através do seu Espírito, abra a nossa mente, para que a gente compreenda, e não só compreenda, mas coloque em prática todo esse conhecimento que ele nos dá.